Tá gravando, pessoal. Boa noite para quem está entrando aí. Boa noite, pessoal. Da semana passada para hoje, a gente já teve mais de 100 pessoas que entraram no grupo, então eu vou me apresentar de novo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, todo mundo me chama de Tavinho. Eu sou um dos líderes lá da Brasa Church. Estou há 8 anos já na Brasa Church. Desde que da época lá da Carlos Barbosa, que a gente sentava no chão para assistir os cultos, sentava em cima das caixas de som também para assistir os cultos. Estou lá desde essa época. Então já tem um tempo de caminhada aí. Antes da gente começar, eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta que a gente vai usar para vocês conseguirem botar as dúvidas de vocês. Porque como é muita gente, acaba ficando um pouco difícil de todo mundo falar, eu não consigo ver o chat. Enquanto eu estou falando, eu não enxergo nada. Eu só enxergo a minha tela, a minha cara e os slides que estão passando. Então, eu não vejo o que vocês estão falando no chat. Então, eu quero mostrar uma ferramenta para vocês que a gente vai utilizar para vocês colocarem as dúvidas e a gente vai fazer uns testes aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Essa ferramenta que vocês estão enxergando agora, imagino, se chama WooClap. Como é que ela funciona? A gente já vai fazer um teste nela agora, tá? É tipo, para quem já fez aqueles quizzes, para quem já fez, tem outras ferramentas que são parecidas. Parece uma pergunta, vocês vão entrar pelo navegador ou pelo celular de vocês, e vocês vão poder responder essas perguntas e eu vou ver as respostas de vocês em tempo real, tá? Como que funciona para participar aqui? Para quem está enxergando a minha tela, podem ir nesse QR Code aqui, vocês podem ler esse QR Code pelo celular de vocês, mas eu vou mandar o link aqui no chat, vou mandar o link no WhatsApp, tá? Vou mandar o link aqui no WhatsApp para vocês. Tá lá no WhatsApp, vocês podem, entra nesse link, quem for conseguir entrando já vai entrando para eu saber, e aí, vai aparecer já para vocês agora essa primeira pergunta. Como é que vocês estão se sentindo para a gente começar a leitura do livro em conjunto? Aí vocês podem botar em uma palavra, aí maravilhado, já apareceu. Vocês vão digitando e vai aparecendo aqui, só para a gente testar, tá? Então, vão digitando aqui bem, ótimo, bem sucinto, né? 3 letrinhas. Olha aí, agora começou um monte de coisa, legal. Empolgado, incrível. Alguém colocou o próprio nome, Renato, muito bom. Nasci pronto, abençoado, empolgado. Muito bom. Vão digitando para todo mundo conseguir participar, daí vai aparecendo as respostas aqui em tempo real, tá? Muito bom. Vamos, sensacional, maravilhado. Espero que ninguém bote, tô triste, com muita expectativa, crente. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom. Acho que a galera já está compartilhando. Tem uma segunda pergunta para vocês fazerem o teste também. E é o que vocês estão achando do livro, até agora, desses 2 capítulos? Qual que é a percepção de vocês? Tem gente que ainda não tem o livro. Já tem gente ansiosa que já acabou lendo todo o livro inteiro antes. Vão respondendo e aí vai aparecer aqui para mim conforme vocês forem colocando as respostas. Olha aí, já 20 respostas, legal. Complexo, ok, alguém colocou complexo. Bom ser honesto, bom ser sincero. Isso é bem importante. Vão respondendo aí. Legal, legal. Vindo as respostas. Show de bola. Show de bola. Tá. Acho que todo mundo conseguiu pegar a ideia, né? Da coisa. Estão respondendo alguns, legal. Acho que todo mundo conseguiu pegar a ideia da coisa. Eu vou passar para essa. Dúvida sobre a pergunta 2.
Enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver passando os slides, vocês podem mandar aí a dúvida de vocês. Podem colocar mais de uma, eu acho que está habilitado para isso. Então, eu vou estar falando, alguma coisa não ficou clara. Pô, Tavinho, não entendi sobre tal parte, isso não ficou claro para mim. Vocês podem mandar aqui, e aí no final eu vou voltar para essa tela, e aí a gente vai conseguir, eu vou poder responder as perguntas de vocês. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre o livro, sobre o tema que a gente está falando, até perguntas que vocês tiveram na leitura sozinhos, vocês podem também colocar aqui, que aí no final eu pego e tento responder tudo, tá? Porque, de novo, se vocês mandarem no chat do Zoom, eu não vou conseguir ver porque não aparece para mim. Fica aparecendo só os meus slides e a minha cara falando. Então, essa vai ser a ferramenta que a gente vai ter. Eu vou deixar ela aberta aqui sempre, enquanto eu estiver falando, e qualquer momento vocês podem botar uma dúvida aqui, uma pergunta, um questionamento, que eu vou conseguir enxergar depois. E aí, no final, a gente fala sobre isso, tudo bem? Vou parar de compartilhar minha tela, e eu vou agora... Vamos começar, vamos direto para a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Tá aqui, share screen. Aqui. Ok. Todo mundo tá enxergando a tela já, a carinha da coisa? Mandem um joinha aí para eu ver se está aparecendo. Acho que apareceu, né? Imagino que sim. Ok, obrigado. Obrigado à única pessoa que me deu o joinha. Muito obrigado. Aí muito bom, pessoal. Valeu pelo engajamento. Legal, beleza. Quem é Deus? Segunda pergunta. Que para mim, não sei se para vocês parece ainda mais difícil de responder do que a pergunta. Alguém me mutou de novo? Tem o meu estagiário, eu tenho um estagiário que está me ajudando aqui, tá? E aí, às vezes, ele muta o meu microfone, assim, só para dar uma sacaneada. Então, meu estagiário, por favor, não fique me mutando meu microfone aí. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, tá? Gente, antes da gente começar a mergulhar de cabeça no que a gente vai falar dessa semana, sobre essa pergunta, uma pessoa me fez uma pergunta na semana passada que eu achei super legal. Ele perguntou o que era um catecismo. O que é um catecismo? Por que a gente está estudando isso? E aí eu queria trazer essa pergunta para vocês também. O que é um catecismo e por que eu deveria me importar com um catecismo? Paulo, ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, que provavelmente é a última carta que ele escreve antes de morrer, que a gente tem registro. No capítulo 3, verso 16, ele fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Basicamente, o que Paulo está querendo ensinar para a gente aqui? Primeira coisa é que toda a palavra de Deus, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, ela é útil para nós de alguma forma. A gente tem alguma coisa a aprender lendo o livro de Levítico, por exemplo, que eu sei que muitos aqui, quando estão fazendo a leitura anual da Bíblia, chegam no livro de Levítico e desistem, né? Falam, meu Deus, o que é isso aqui? Desiste da vida, né? Chega lá, um monte de lei, um monte de coisa, não entende nada. Mas a gente tem alguma coisa a aprender com o livro de Levítico também. E uma outra coisa que o apóstolo Paulo está falando para a gente nesse texto é que o conhecimento da palavra de Deus, conforme a gente estuda, conforme a gente vai aprendendo, isso é o que nos torna aptos para a gente servir ao Senhor, para a gente servir na obra de Deus. Então, por isso é extremamente importante que nós estudemos a palavra de Deus, que a gente compreenda ela de uma forma correta. E aí fica a pergunta:
Como que eu faço para compreender, para eu ler a Bíblia e entender o que de fato ela está querendo me ensinar? Porque vamos lá, a Bíblia tem livros aí que a gente joga para 4.000 anos para trás. Gênesis, o livro de Jó, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. A gente está falando de coisa de 4.000 anos atrás. Como é que eu vou pegar e ler, às vezes, um texto desses e entender o que esse texto está querendo me falar? É aí, então, que surge justamente a ideia de um catecismo. Porque o catecismo ele serve justamente para nos ensinar sobre as ideias fundamentais da palavra de Deus, sobre as ideias que a gente chama de doutrina. O que é a doutrina? Doutrina são as ideias, quando a gente lê a Bíblia, são as conclusões que a gente tira sobre quem nós somos, sobre quem Deus é. Então, os catecismos, eles surgem justamente com esse intuito, de ensinar as pessoas, de ensinar a igreja, de ensinar a comunidade sobre as bases da fé cristã. Por que isso é importante? Eu cresci numa igreja que se chama Assembleia de Deus. É uma igreja, assim, a igreja que eu cresci era tão engraçado que a gente chegava nos cultos, aí os homens iam para o lado, as mulheres iam para o outro lado, não podia, calça, mulheres a calça, meu Deus, era assim, inviável, era impossível, a pessoa estava em pecado, tinha que ser expulsa da igreja. Eu cresci numa igreja justamente assim. Então, eu cresci com um cenário, com um entendimento da Bíblia muito diferente do que alguns de vocês que estão entrando agora na Brasa Church, estão indo num culto, num teatro maravilhoso, e tudo muito bem feito, e para todo mundo legal, e amoroso, e querido. As pessoas elas vêm de cenários diferentes. Então, pode ser que muitas vezes eu tenha um entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, de uma forma diferente que vocês tenham. E aí surge a motivação de ter um catecismo, porque o catecismo vai fazer com que todos nós, todo mundo que está aqui, que a gente está conversando, está batendo esse papo, todo mundo vai conseguir falar a mesma linguagem e entender exatamente a mesma coisa quando lê a palavra de Deus. Tá, mas aí catecismo. Catecismo me lembra catequese. Catequese me lembra crisma. Crisma me lembra igreja católica. Peraí, Tavinho, a gente é católico agora para fazer, vou ter que fazer a catequese, fazer crisma e depois virar padre? Não, não é bem assim. A ideia de catecismo, de catequese, ela não é uma ideia única e exclusiva da Igreja Católica. Quando acontece a Reforma Protestante, lá em 1500, com Lutero, aí tem outros caras, vocês devem conhecer a história. Lutero, ele vê que tem muitas coisas erradas na Igreja Católica, que ele não concorda e que ele quer reformar. Por isso, a gente fala que é uma reforma protestante. Nós somos reformados, nós protestamos a Igreja Católica, nesse sentido. E aí, Lutero, quando ele decide romper com a Igreja Católica e outros caras contemporâneos a Lutero, como, por exemplo, a gente já viu na semana passada, João Calvino, tinha um outro cara chamado Zwinglio, na Inglaterra tinha o Henrique VIII, que basicamente entrou na história aí porque ele queria poder se separar da mulher dele, e aí ele queria fazer uma reforma na igreja só para ele poder entrar com divórcio, porque como ele era católico ele não podia fazer isso. Aí ele fala, vou criar uma igreja para mim, e aí eu posso me divorciar da minha mulher. Basicamente isso. Todos esses caras, quando aconteceu a reforma protestante, eles criaram seus próprios catecismos. Então, Lutero escreve o Catecismo de Lutero, a gente tem o Catecismo de Heidelberg, que é esse que eu coloquei a capinha deles para vocês aqui no slide. Tem o Catecismo de Westminster, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é muito famoso, ele é o mais famoso de todos, que as igrejas presbiterianas usam. E, basicamente, todos esses catecismos, eles foram escritos com um único objetivo de pegar a igreja e ensinar a igreja sobre fundamentos da fé. Cada catecismo, cada um desses livretinhos, todos eles são iguais,
todos eles iguais no sentido, né? Eles têm perguntas e respostas. Então, todos eles vão ter quem é Deus? Ah, daí tem uma resposta, Deus é tananana, e um versículo bíblico. Pergunta número 2, quem é Jesus? Jesus é isso, versículo bíblico. Todos eles seguem a mesma lógica, e a lógica que a gente está usando hoje no Catecismo do Timothy Keller. Pergunta, resposta, texto bíblico. E todos eles foram escritos com o intuito de ensinar uma geração, um grupo de pessoas, uma igreja local, num determinado período de tempo, num século X, século XVI, século XVII. Só que o que acontece com o passar do tempo? As pessoas foram percebendo que um catecismo do século XVI, ele já não vai me trazer respostas para uma pessoa do século XXI, que está lutando, que tem outras dúvidas, que tem outros questionamentos, que tem outras dificuldades, do que uma pessoa que está lá lutando contra a peste negra, por exemplo, que está morrendo de tuberculose. A pessoa ela tem outras dúvidas. Nós, hoje, enfrentamos outros problemas. Até os questionamentos, as heresias que a gente fala, o que é uma heresia, né? Uma heresia é uma ideia mentirosa sobre quem Deus é ou sobre a Bíblia. As heresias que surgiam lá no século XVI são diferentes das heresias que a gente tem que falar hoje, de ideias que a gente tem que combater hoje. Então, se tornou necessário escrever outros catecismos. Por isso, o Timothy Keller, um cara super inteligente e está com o Senhor, né? Eu mandei para vocês ali no grupo. Eu fiquei, eu fiquei super abalado quando eu descobri sobre a morte dele, assim. Mas ao mesmo tempo fiquei, de certa forma, consolado, porque eu sei que ele já está com o Senhor. Hoje ele está muito melhor do que a gente aqui, já está lá com Deus, está na eternidade. Mas eu fiquei muito impactado porque ele era um cara que eu admirava muito, li muitos livros dele e me ajudou muito na caminhada da fé. E agora está com o Senhor, isso é, é triste, mas para ele é muito bom, mas para nós é triste porque a gente perde um cara muito, muito sensacional, assim. E aí o Timothy Keller, muito inteligente, ele percebe que as pessoas do século XXI têm demandas e questionamentos que precisam ser respondidos. E aí, por isso, ele escreve o Catecismo Nova Cidade, que é o que a gente está utilizando hoje. E o que é a coisa mais legal de um catecismo? E a gente fazer isso como igreja, como comunidade. É que, diferente de um discipulado, o que é um discipulado? Geralmente uma pessoa está discipulando outra, uma conversa, tu tem alguém que te acompanha, tu vai tomar um café ao longo da semana, tu vai falar dos teus problemas, tu vai buscar sabedoria em Deus, essa pessoa ela tem mais experiência provavelmente do que a gente em uma determinada área, então a gente busca a sabedoria dessa pessoa e tenta caminhar junto. É impossível fazer isso com 500 pessoas que estão no grupo do WhatsApp. Então, não tem como a gente fazer um discipulado aqui e discipular todo mundo. Mas o catecismo, ele pode ser feito em comunidade. Por quê? Porque ele é uma leitura, porque ele é mais teológico, ele é uma doutrina. Então, a gente consegue ler e entender. A gente consegue ler e compartilhar. Não precisaria ter um tempo com cada uma das pessoas que está lendo o livro para ensinar o que o livro quer dizer. A gente consegue fazer isso em comunidade. Por isso, os catecismos são tão importantes, e é exatamente por isso que a gente está usando o Catecismo Nova Cidade para toda a igreja, para que todo mundo tenha as bases doutrinárias, as bases teológicas iguais, os fundamentos têm que ser iguais. E é justamente por isso que a gente está fazendo isso. Tudo bem? Então, foi uma pergunta legal que alguém me fez na semana passada e eu decidi trazer para vocês. Ok, tendo dito isso, tendo feito essa breve introdução, vamos mergulhar de cabeça na segunda pergunta do livro: quem é Deus? E aí o autor traz essa resposta para a gente, que eu achei muito boa, genial. Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas.
Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Opa, por sua vontade. Eu queria seguir na mesma lógica da semana passada, que eu acho importante. Na semana passada, antes da gente tentar definir o que é esperança, eu tentei trazer para vocês conceitos errados que a gente pode ter, que as pessoas ao nosso redor muitas vezes podem ter, sobre o que era esperança. E da mesma forma, nessa pergunta 2, eu quero trazer para vocês, antes da gente tentar definir quem Deus é, quais são formas talvez erradas que a gente vai se deparar, e a gente se depara hoje comumente, aí falando com as pessoas, formas erradas de tentar definir Deus. Uma dessas formas, que é super comum, é basicamente a ideia de que Deus, ele é uma invenção, ele é uma coisa de gente ignorante que precisa criar um ser sobrenatural, maior, para responder as perguntas da nossa vida. Eu não entendo. Eu tenho medo da morte. Tá, então eu vou criar um Deus, vou criar um céu, vou criar um paraíso, porque eu tenho medo da morte. Eu não entendo, antigamente, eu não entendo como o raio, o que é o raio? Daí eu digo lá que é o Thor, lá, é Zeus que está irritado, está jogando um raio na cabeça das pessoas. E essa ideia, basicamente, ela traz para a gente, conforme ela vai se desenvolvida, é que conforme os seres humanos, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, e a gente consegue explicar as coisas. Então, hoje a gente tem a ciência tem uma explicação para basicamente tudo. Para a origem do universo, para todos os acontecimentos naturais na Terra, a gente consegue explicar por uma fórmula matemática. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram dizendo, olha, Deus ele é uma invenção que a humanidade criou para tentar responder coisas que a gente não conseguia, que a gente não encontrava sentido. Mas agora, com o passar do tempo, a gente já consegue responder essas perguntas, então a ideia de Deus, ela se torna obsoleta. E aí, isso ficou muito popularizado lá no século XIX, por um cara que eu já trouxe para vocês na semana passada, que se chama Nietzsche, que ele fala uma frase assim famosa, vocês já devem ter escutado, ele fala, Deus está morto. E ele escreve isso num dos livros mais famosos dele, que é Assim Falou Zaratustra. E essa ideia se popularizou de uma maneira que até hoje as pessoas, muitas pessoas, acreditam nisso, acreditam nessa ideia de que Deus ele é uma invenção da humanidade. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já passei, de falar, eu sou cristão, e a pessoa olhar para ti assim, tipo, tu é meio burrinho, né? Tu é cristão, tu acredita em Deus, que coisa estranha. É, gera uma ideia gera um certo preconceito. Muitas vezes, quando a gente fala que é cristão, que a gente deposita a nossa fé em Deus. E esse preconceito das pessoas, muitas vezes vem dessa ideia aqui, que não é uma ideia nova, que já está aí há 200 anos sendo propagada, de que Deus ele é uma invenção. O problema dessa ideia é que ela coloca Deus como sendo a resposta para os nossos problemas. Como Deus sendo uma bengala que a gente usa para se ancorar quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema, e Deus ele só serve para isso. Eu não entendo por que isso está acontecendo, então isso deve ser Deus. Claro, a gente depende completamente de Deus e a nossa esperança está em Deus. Mas a gente vê, ao longo da Bíblia, que muitas vezes Deus ele não está nem um pouco interessado em responder as nossas perguntas e as nossas dúvidas.
Nem um pouco. É basicamente a história do livro de Jó. Jó passa por um monte de perrengue, um monte de problema, perde tudo, a família, perde todos os bens. E ele começa a questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que isso, por que aquilo? Se eu não estou enganado, eu acho que ele faz 72 perguntas para Deus. E Deus não responde nenhuma delas no livro. Nenhuma delas ele responde. Só que o final do livro, ele é super emocionante. Eu sempre me emociono. Porque no final, depois que tudo acontece, Deus restaura a vida de Jó, restaura todas as coisas, a família, restaura os bens dele. Mas no final, Jó está tendo um diálogo com Deus e Jó fala o seguinte para Deus: Deus, antes de eu passar por tudo isso, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Ou seja, tudo aquilo que Jó passou, o aprendizado, o sofrimento, serviu para que ele conhecesse mais a Deus, para que ele conhecesse mais profundamente quem Deus era. E no final das contas, Deus ele não está interessado em responder nossas perguntas ou ser uma resposta para os mistérios da humanidade. Ele está muito mais interessado em ter um relacionamento com a gente. Ele está muito mais interessado em que a gente conheça quem ele é, que a gente conheça o coração dele, que a gente mergulhe em quem ele é. Uma segunda forma errada de tentar definir Deus é essa ideia de que Deus ele é a essência, Deus ele é uma energia. Eu tô lá na natureza, eu tenho contato com a divindade, eu me energizo. Aí tem a galera lá da Cidade Baixa lá que usa as pedras lá no pescoço e acha que todas as religiões apontam para Deus, e se eu estiver em qualquer lugar de qualquer religião eu vou estar recebendo de Deus. Essa é uma ideia super comum hoje em dia, tá cada vez mais se popularizando assim. Mas nós como cristãos, a gente sabe que Deus, o Deus cristão, o Deus verdadeiro, o único Deus, a gente só pode chegar perto dele, a gente só pode compreender mais profundamente quem ele é através da Bíblia, através da palavra de Deus. E a gente sabe que esse Deus, que é onipotente, é infinito, ele se revela na pessoa de Jesus, que é a exata expressão de quem Deus é. Então, quando eu olho para Cristo, eu olho para Deus. E Deus é completamente manifestado na pessoa de Jesus. Então, a gente tem o nosso parâmetro é Cristo. Tem um seriado americano que eu assisti há um tempo atrás, se chama American Gods, Deuses Americanos, olha aí, bilíngue, né? O cara manda muito de inglês. Basicamente, qual que é a história toda do American Gods? Deuses americanos. Tem um personagem principal, que ele é um ser humano comum, e aí ele vem uma divindade, eu acho que é Zeus, alguma coisa assim, vem falar com ele, e ele descobre todo mundo onde os deuses antigos, né, mitologia grega, mitologia egípcia, eles estão completamente assustados, porque no século XXI ninguém mais acredita neles, e aí a humanidade criou outros deuses para serem adorados. Aí, tem a tecnologia, tem o dinheiro, o poder, o sexo, e ao longo de vários episódios a gente vai descobrindo cada um desses deuses. Mas tem um episódio que é muito engraçado, que o personagem principal ele é convidado para uma festa, e aí ele descobre que Jesus vai estar nessa festa. E ele fala, fica super animado, né? Vou ver Jesus, legal. Jesus, cristão, ótimo. E aí ele chega nessa festa, quando ele se depara, ele vê no pátio um monte de Jesus diferente. Aí ele vê o Jesus religioso, ele vê um Jesus que é revolucionário lá, revolucionário político. Ele se depara com um Jesus que é hippie lá, paz e amor e tal. E ele vê que tem mais de 100 Jesuses diferentes. O que é a crítica que o seriado está tentando fazer? É que as pessoas
têm concepções de Jesus completamente diferentes. E aí elas criaram um Jesus na cabeça delas, que é um Jesus diferente do Jesus que a gente encontra na Bíblia. E se a gente for parar para perguntar para pessoas na rua, igual a gente fez lá quando a gente lançou o catecismo no vídeo, se a gente parar para perguntar para pessoas na rua como que elas definiriam quem Deus é, quem Jesus é para elas, cara, pode ter certeza. Vai pegar uma pessoa, vai falar uma coisa, a próxima pessoa vai falar um negócio completamente diferente. Um vai dizer, ah, Jesus é amor, outro vai dizer, Jesus não existe, outro vai dizer que Jesus é tu, é uma essência, Deus ele é uma essência, Deus é uma energia. E a gente sabe, pela palavra de Deus, que isso não é verdade. De que há um único Deus que se revela através de Jesus e a gente consegue se aproximar dele e compreender melhor quem ele é através da palavra de Deus. E uma terceira forma, às vezes errada, que a gente tem de entender quem Deus é, eu até coloquei essa frase aqui, Deus é amor, para assustar um pouquinho vocês, para botar uma pulga atrás da orelha, que a gente pega muitas vezes uma das características de Deus ou um dos seus atributos e a gente coloca isso em cima de Deus. Então, Deus é amor. Tá, então a pessoa pega e coloca o amor acima de Deus. Mas a realidade é que Deus, ele é amor, sim, né? Ele é amor. Tá dizendo, Tavinho, então que Deus não é amor? Não, Deus ele é amor. Mas para Deus ser amor perfeito, Deus precisa também ser santidade, Deus precisa ser justo, Deus precisa ser misericordioso, Deus precisa ser piedoso, bondoso, generoso, todas essas coisas. E a gente, muitas vezes, acaba caindo nessa cilada de pegar um único atributo de Deus e definir completamente quem Deus é. Pô, hoje em dia, vocês devem prestar atenção nisso, tem muita gente que fala de Deus, ah, Deus é amor. Só que a pessoa está falando isso para tentar validar um comportamento dela em nome do amor. Mas a pessoa nem sabe o que é amor direito. Porque a nossa definição perfeita de amor é Deus. Mas a gente sabe que o amor de Deus, ele está completamente conectado na justiça dele, na santidade dele. Então, para Deus nos amar de forma completa, perfeita, ele também precisa ser santo, ele também precisa ser justo. Então, a gente precisa também tomar o cuidado de não pegar uma característica de Deus e tentar resumir Deus como sendo essa única característica. E isso acontece porque em determinados momentos da nossa vida, a gente acaba experimentando uma característica de Deus, umas das características de Deus, mais do que outras. Por exemplo, quando a gente se converte, a gente experimenta mais o amor e a graça de Deus, a misericórdia de Deus quando a gente se converte. Mas conforme a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai entendendo. Pô, Deus é justo, Deus é fiel. Eu sei que apesar do meu pecado, o Senhor vai continuar cumprindo com a sua palavra. Isso é fidelidade de Deus. Eu sei que Deus é santo, ele é separado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não deixar que a cultura, que a sociedade, muitas vezes tente ditar para nós a maneira como a gente vai definir Deus. Nós, como cristãos, não vamos nos basear no mundo, na sociedade ou na cultura para tentar definir Deus. Por quê? Porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, que é o nosso guia, que é o nosso referencial e que vai nos ensinar sobre quem Deus é. E uma das coisas que a Bíblia fala para nós sobre Deus é que Deus é o criador e sustentador da existência. O que isso significa? Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando a gente lê esses dois versículos,
a gente faz uma leitura rápida, assim, preliminar, a gente bate o olho, pô, a gente entende com uma certa clareza, de forma, assim, rápida e fácil, tá, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo que existe, Deus criou o universo, coisas visíveis, coisas invisíveis, Deus criou as nossas emoções, os nossos sentimentos, os relacionamentos, tudo isso é criação de Deus. Mas se a gente parar para meditar nesses dois textos, e a gente tentar fazer uma análise um pouco mais profunda, a gente também vai perceber que além de Deus ser criador de todas as coisas, ele também sustenta todas as coisas. O que isso quer dizer? O que significa dizer que Deus sustenta todas as coisas? E antes de eu trazer, antes da nossa reunião de hoje, eu sempre oro pela reunião, pelas pessoas, por aquilo que Deus quer fazer. E eu entendi, o Espírito Santo falou muito comigo, eu entendi muito claro que eu precisava trazer uma palavra para eventualmente alguém que estivesse precisando escutar isso. Pode ser, e existem momentos na nossa vida que parece que a gente perde o controle das coisas. Parece que está tudo dando errado. Todos os planos que a gente faz vão por água abaixo. Parece que os nossos sonhos não estão indo para frente. A gente começa a sentir medo, ansiedade, tristeza. E muitas vezes a gente pode se sentir abandonado. Eu já me fiz esse questionamento. Falei, Deus, como pode? Parece que está tudo dando errado na minha vida. Mas a palavra de Deus fala que Deus é o sustentador de todas as coisas. Isso significa que mesmo que pareça que nós perdemos o controle de tudo, que não tem nada dando certo, que não tem nada indo para frente, o Senhor não perdeu o controle da nossa história. O Senhor sustenta toda a nossa vida nas suas mãos de amor. Pode parecer que está tudo dando errado, mas o Senhor está no controle da história. O Senhor nos ama e Ele tem um plano justo, perfeito, bom e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, que a gente possa descansar e ter paz, por saber, mesmo na tempestade, mesmo no deserto, em situações caóticas, ter paz e descansar em um Deus que controla e mantém todas as coisas no seu próprio amor. Amém? Uma outra coisa que a palavra de Deus também fala para a gente, e isso vai justamente para rebater aquela ideia de que da gente pegar um atributo de Deus e colocar em cima, é que Deus ele não é apenas um dos seus atributos, mas ele possui atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que eu quero dizer com isso? E aqui entra um conceito teológico, tá? Isso aqui é aula de teologia de graça para vocês, que vocês iam ter que pagar um seminário para aprender isso. Atributos, vamos começar pelos atributos incomunicáveis de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que são atributos incomunicáveis de Deus? Atributos incomunicáveis são os atributos que Deus não compartilha com a criação. Deus, a gente sabe, Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, ele é infinito, ele é onisciente, ele é inescrutável. Ele não pode ser completamente compreendido, ele é transcendente. Todas essas coisas são atributos incomunicáveis. Mas Deus também tem atributos comunicáveis, que ele generosamente compartilha com a criação, que é bondade, amor, coragem, inteligência, vontade, alegria, paz, justiça. Todos esses atributos Deus compartilhou com a humanidade, porque Deus é extremamente generoso
e ele por amor, decide compartilhar a essência de quem ele é com a gente. Isso, para mim, me dá uma alegria saber, porque existem momentos na nossa vida que a gente acaba acreditando em algumas mentiras que Satanás coloca na nossa mente, de que a gente não tem valor, de que não tem nada bom em nós, de que a nossa vida não vai para frente, de que Deus nos abandonou. Só que isso não é verdade, isso é mentira, porque a gente sabe pela palavra de Deus que Deus ele compartilha a essência de quem ele é com nós, com a humanidade. Quando ele cria o ser humano, ele fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, a palavra de Deus também vem e nos confronta quando a gente começa a acreditar nessas mentiras, de que a gente não tem valor, de que não tem nada bom em nós. Porque justamente a Bíblia fala que Deus compartilha com a gente esses atributos. Então a gente tem coragem, a gente pode vencer o medo, a gente tem inteligência, beleza, capacidade, amor. Todos esses atributos o Senhor compartilha com a gente pode acessar e exercitar esses atributos. E para a gente encerrar, já estou quase estourando meu tempo, eu queria voltar nessa ideia de Deus ser inescrutável. Deixa eu ler esse texto de Romanos aqui com vocês e eu vou explicar isso. Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 36 diz o seguinte: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando a gente fala que Deus é inescrutável, o que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que a gente se esforce, fique aqui quase uma hora falando, tentando definir quem Deus é, a gente não vai conseguir definir completamente Deus. Deus é tão infinito, tão majestoso, tão poderoso, tão fora da nossa compreensão, da nossa mente, que a gente pode passar uma vida inteira tentando explicar, tentando estudar Deus, que a gente não vai conseguir explicar completamente quem Ele é. Isso precisa gerar um sentimento na gente de que eu preciso ter reverência quando eu me aproximo desse Deus. Preciso entender que Deus ele é muito maior do que a minha mente pode processar de informação. E isso precisa gerar em nós também um desejo e uma alegria de querer conhecer cada vez mais a Deus. A gente sabe, quanto mais a gente mergulha em quem Deus é, quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente percebe que ainda tem mais um nível para a gente entrar, um nível mais profundo de quem Deus é. O Senhor, ele sempre vai ter alguma coisa nova para nos apresentar sobre ele. A gente sempre vai conseguir acessar um pedacinho do coração de Deus novo que a gente nunca tinha conseguido acessar antes. E a gente vai ter a eternidade toda, a eternidade inteira, para conhecer, para se aprofundar nesse Deus que é infinito, que pode passar toda a eternidade e mesmo assim a gente não vai conseguir compreender ele completamente. E eu acho que é por isso que Santo Agostinho, no livro dele, Confissões, é o meu livro de cabeceira agora, uma das suas confissões, eu acho muito bonita, que eu queria compartilhar com vocês, para a gente encerrar a noite e orar. Diz o seguinte: O que és, afinal, meu Deus? O que pergunto, senão o meu Senhor? Quem de fato é Senhor além do Senhor? Quem é Deus além do nosso Deus? Supremo, ótimo, poderosíssimo, todo-poderoso, misericordioso e justo,
Oculto, mas ao mesmo tempo evidente, belíssimo e fortíssimo, imóvel e inapreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo, nunca velho, que tudo renova, mas envelhece os soberbos e eles não percebem. Sempre ativo, sempre em repouso, que acumula sem ter carência, que carrega e preenche e protege, que cria e nutre e perfaz, que procura sem que nada lhe falte. Tu amas e não ardes, és ciumento, mas sem receios, arrependes-te e não sofres, enfureces-te e permaneces calmo, mudas as ações, mas não o propósito, recolhes o que encontras e nunca perdeste, nada te faltando, gozas do que logras, nunca avaro, reclamas juros, entregamos-te com sobra, para que fiques em dívidas, mas quem possui algo que não seja teu? Dás o que é devido e nada deves, pagas as dívidas sem nada perder. Mas o que digo, meu Deus, minha vida, minha santa doçura, e o que diz qualquer um quando fala de ti? E, no entanto, ai dos que se calam sobre ti, porque mesmo falando são mudos. Amém, Jesus. Deus, quero agradecer, Pai, pelo teu amor, quero agradecer pela tua palavra, quero agradecer, Senhor, por cada uma dessas vidas que estão aqui, Pai, com desejo de aprender cada vez mais de ti. Eu te peço, Espírito Santo, que tu nos dê mais fome, que tu nos dê mais sede de ti, para que a gente queira cada vez te conhecer mais profundamente, Senhor, porque a tua palavra fala que tu é galardoador daqueles que te buscam, que toda vez que a gente te busca, o Senhor se revela e revela o teu amor para nós, Pai. Eu te peço, Deus, também que tu nos dê a paz e que a gente entenda que nós estamos nas mãos de um Deus que é infinito, que foge completamente à nossa compreensão, mas mesmo assim é perfeito, infinito em amor e que nos ama com um amor completamente ousado e poderoso, que atraiu o nosso coração a Ti. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu atraiu cada uma dessas vidas aqui, Pai. Eu te peço que Tu abençoe a vida de cada um nessa semana e que Tu se revele um pouquinho mais para a gente ao longo dessa semana, Pai, através da Tua palavra, através da oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Quase esqueci. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui, algum questionamento. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. O que a galera colocou aqui? Aqui, share. Vamos ver. Continuação, porque quem remete bastante as pessoas aos... Não entendi, deixa eu ver. O que é galardoador? Tá, galardoador, legal, boa pergunta. Galardoador vem da palavra galardão. Galardão é um prêmio, como se Deus desse um prêmio. Então, quando a Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam, quer dizer que quando nós buscamos a Deus, Deus nunca vai ficar em silêncio, Ele sempre vai nos presentear com quem Ele é, com alguma coisa. Tudo bem? Fez sentido? Deixa eu ver. Acho interessante que Deus se chama de quem, usa o pronome quem para se referir a Ele. Sim, legal. É porque Deus é uma pessoa, né? A gente não tá falando, a gente tá falando de um ser que ele é pessoal. Então, realmente, quando a gente está se relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com um ser que é pessoal. Legal, alguém botou. Muito bom, estava com essa dúvida. Não sei qual é a dúvida, mas que bom que ficou esclarecida. Tiram para bobo, inocente, etc. Entendo naquele momento que foi falado sobre ter uma fé em Deus, né? Para esclarecer, catecismo da palavra grega katekel, que aparece no Novo Testamento, significa ensinar oralmente. Perfeito, muito obrigado quem colocou isso. Catecismo é a palavra grega katekel, que ela aparece como um instruir, palavra instrução. Daí tem aquele texto, todo aquele que está sendo instruído na palavra de Deus deve compartilhar
deve compartilhar todas as coisas boas com quem o está instruindo, e a palavra instruído é catequel, então serve vem essa ideia de instrução. O deus era Odin, não Zeus. Obrigado, me confundi, realmente era Odin, eu lembrei agora. Obrigado. Gente, eu vou parar aqui a gravação, tá?